Olá, queridas irmãs e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Haja visto o momento de pandemia em que ainda nos encontramos, e em respeito às diretrizes sanitárias e ao distanciamento social, nossa casa continua com o seu trabalho doutrinário, porém, através de suas redes sociais. Agradecemos de antemão a todos os irmãos que têm contribuído, assistindo, refletindo, acessando a esses trabalhos que são vinculados às nossas redes sociais e que trazem sempre a reflexão, o ponderamento, o comentário à luz da nossa querida doutrina espírita. Na noite de hoje não é diferente, ainda mais que é uma noite muito especial para todos nós, pois no 25 de dezembro, através do que se convencionou pelo calendário dos homens, pelo calendário terreno, chegava fisicamente ao planeta Terra aquele que é, para todos nós até hoje, nosso modelo maior, nosso guia, nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então a exposição doutrinária de hoje é muito especial, como todas as outras, é claro, mas muito mais porque fala deste que é nosso guia, que é aquele que nos indica o caminho a ser traçado e como nele procedermos e nos mantemos. Nosso irmão que nos conforta, que está sempre ao nosso lado nas horas mais difíceis, que sorri conosco nas horas mais felizes, e que por isso é aquele que sempre estará dentro de nossos corações da forma mais sublime possível. E nessa noite a Casa Espírita Fraternidade, através do trabalho de nosso irmão Ubirajara, traz toda uma exposição dedicada a esse amado irmão, nosso irmão Jesus. Antes, pedimos a todos que nos acompanhem numa pequena prece, numa pequena irradiação. Tanto se faz necessário neste momento, e cada vez mais são necessárias as nossas preces, as nossas irradiações, pela humanidade, por esse mundo aonde neste momento estamos habitando, por onde estamos passando, nossa escola, nosso hospital. E desta forma, através dessa doação de amor que é a irradiação, que é a prece, vamos, com os nossos corações, elevarmos nossos pensamentos ao alto e em sentimentos doces tentarmos abrandar um pouco a dor e o sofrimento de todos que precisam, inclusive nós mesmos e aqueles mais próximos também, neste momento tão difícil que vivemos, mas que com certeza passará como tudo passa. Então, convido os irmãos que a partir deste momento possamos estar nos ligando em prece. Primeiramente te agradecendo, Pai de infinito amor, justiça e de bondade, por todos os momentos que nos concede na vida, por todos os segundos, por cada milésimo de segundo, onde a respiração, onde as células desse corpo físico se renovam e onde nós, como espíritos imortais, possamos habitar. E assim, com este veículo maravilhoso que é o corpo, transitarmos por essa terra, dando seguimento às nossas provas, expiações, aos momentos que tanto precisamos para nos depurarmos, para reagirmos ao nosso passado. Pois, Pai, como eternos pedintes, rogamos a Ti, que possa sempre, através dos benfeitores espirituais, acessar nossas mentes, acessar nossos corações, nos endereçar ao bem. Pai, ainda te pedimos por aqueles dentre nós que não só neste momento difícil pelo qual passamos, mas que em todos os momentos, como sempre fazes, possas estar ao lado dos que sofrem, dos que estão nos leitos de hospitais, dos que estão nos presídios, para infratores já em maioridade ou de menor idade, nossos irmãos que se encontram nas casas de acolhida a idosos, nossos irmãos que se encontram pelas ruas, que muitas vezes são frias, são úmidas, desprovidas de qualquer conforto físico, nossos irmãos que estão à própria sorte em orfanatos, enfim, aqueles que se encontram até mesmo em seus lares, mas com algum tipo de dor, que muitas vezes é maior que a dor que nós mesmos passamos. Pois é por esses irmãos, é por nós, é por nossas famílias, que nós rogamos neste momento, Pai. Que sempre possamos ter
um segundo que seja, de discernimento, de resignação, de paciência, mas que possamos fortalecer eternamente nossa fé. Ajuda-nos, Pai, para que isso aconteça. E ampara a todos os que sofrem, sejam de males físicos ou espirituais. Auxilia a todos em suas dores, em suas chagas. Envia a cada um teus benfeitores espirituais, nossos irmãos iluminados, que são sempre aqueles que nos trazem os bálsamos, as vibrações, as energias, a luz esclarecedora, o amparo nas horas mais difíceis. Rogamos a Ti, Senhor de tudo e de todos, pela companhia desses benfeitores, mas Te pedimos também o auxílio para que sejamos fortes, a ponto de sermos receptivos a essa ajuda, de nos tornarmos aqueles que são acessados por esses irmãos, buscando praticar o bem, ter bons pensamentos, irradiar coisas boas e desta forma estarmos predispostos a esse auxílio. Pai, olha por essa humanidade inteira que sofre, por todos os povos que clamam por Tua misericórdia, por Tua piedade, por todos os Teus filhos que precisam de Teu auxílio em todo este mundo e também na atmosfera espiritual ao redor do mesmo. Pai, agradecemos a Ti por tudo, pelos momentos difíceis, pelos momentos felizes, por essa doutrina de luz que se faz tão necessária neste momento, mas principalmente por esse irmão maior, este modelo e guia para todos nós, que é sempre o nosso rumo, a nossa bússola. Bendito seja Jesus e que seus exemplos sempre façam a diferença nos dias de cada um de nós. Que assim seja. Sem mais delongas, passamos agora a assistir o trabalho que nos traz o nosso querido irmão Birajara, da Casa Espírita Fraternidade, colaborador, amigo, irmão de todos nós, e que preparou com muito carinho esse trabalho que se detém nessa noite a falar deste ser iluminado, deste irmão maior que todos temos, que é Jesus. Que possamos prestigiar e que possamos refletir muito sobre tudo que nos será trazido a partir de agora. Boa exposição a todos. Então, queridos irmãos, nos colocamos aqui à disposição da espiritualidade amiga e benfeitora para falarmos daquele, em nome daquele, em que nos sentimos muito honrados, por que não dizer, glorificados no sentido positivo, de nos sentirmos felizes, entendendo, através dessa doutrina, a doutrina espírita, que somos espíritos devedores de passado, equivocados nas nossas escolhas por conta das experiências encarnatórias anteriores, e recebemos através desta doutrina, através dos trabalhos em nome da Casa Espírita ou do Movimento Espírita, a magnânima oportunidade de utilizarmos do verbo, da orientação, de levarmos esclarecimento a muitos irmãos, talvez com entendimentos equivocados, como muitos de nós ainda. E buscaremos hoje, diante do tema que nos é sugerido, falarmos um pouco de Jesus. O momento nos pede esse acolhimento. Vivemos este processo, vamos chegando ao final do ano, e o final de 2020 para nós, um ano atípico, desafiador demais a todos nós. E nós todos temos esta necessidade, esta fome do saber, esta necessidade da luz. E todos nós precisamos, através do esclarecimento, a orientação, para que o consolo realmente nos chegue. E nós não nos posicionamos como espíritas, como os donos da verdade, como aqueles que já são os perfeitos, os curados das suas mazelas, longe disso. Mas como enfermos da alma, nós compreendemos que somos todos espíritos endividados com o passado, comprometidos com as leis do Pai, mas que em algum momento, no nosso despertar à realidade espiritual, nós nos colocamos à disposição. E lembramos também que Jesus nos deixa claro nos seus evangelhos, nas suas passagens, que Ele não veio aos sãos, que Ele veio aos doentes. E nós somos esses espíritos que precisamos deste trabalho, que precisamos enriquecer, clarificar, dulcificar os nossos sentimentos, para que a nossa postura na relação social, no relacionamento,
dentro dos nossos lares e fora dele, no nosso relacionamento interpessoal, seja melhor. Ainda estamos muito distante da angelitude, porém, precisamos trabalhar esta melhora, esta transformação que é tão necessária a todos nós. Se fala muito de reforma íntima, se fala muito em transformação moral, mas nós já compreendemos o que realmente somos. Já temos ciência das nossas responsabilidades. Se espera que em um passe de mágicas, tudo que estamos enfrentando, particularmente falando da pandemia, que as coisas acabem. E isso depende diretamente do nosso trabalho, da nossa transformação, da nossa mudança de comportamentos, da nossa reeducação. E nós vamos compreender que muitos dos nossos equívocos estão associados à nossa forma de compreender, de entender, de aplicar o que nós acreditávamos que entendíamos em relação a Jesus. Para muitos, Jesus é um legislador, moralista, algo voltado somente ao cunho religioso. E Jesus nos traz na sua base, na sua essência, assim como nós encontramos nas fontes da doutrina espírita o tríplice aspecto ciência, filosofia e religião. Nós encontramos em todos os ensinamentos de Jesus. Basta que pesquisemos, que refletamos com critério. Encontraremos sim também ciência, filosofia e religião. Porque toca aos nossos sentimentos, porque trabalha a nossa transformação. Jesus não está somente para aqueles que buscam de uma forma religiosa o trabalho íntimo de transformação, mas está para todos nós. E todos aqueles que representam esse trabalho, todos aqueles que trabalham em prol do progresso da humanidade, seja nas vias da questão material ou científica, ou também nas questões religiosas ou sentimentais, são prepostos de Jesus de alguma maneira. Todos estes têm a responsabilidade, todos estes trazem a responsabilidade do seu trabalho íntimo, bem como na sua relação social. Muitos irmãos ainda entendem ou entenderam, acreditaram que Jesus tivesse sido criado perfeito. E nós sabemos que Jesus, por conta de tudo que ele nos ensina, de tudo que ele nos ensinou, ele deixou claro que não veio destruir a lei. E respeitando este processo ao qual todos nós estamos inseridos, Jesus chega à terra pelas portas do ventre materno. Nós vamos compreender que espíritos de uma envergadura moral respeitável como Emmanuel nos trazem diversas lições, diversos ensinamentos sobre o Divino Mestre, o maior amigo que a humanidade pode ter. E qualquer um de nós pode se posicionar de uma maneira que talvez não acredite ou não aceite os ensinamentos de Jesus, distante dele, mas ele jamais estará distante de nós. E nós vamos iniciar falando não somente em Jesus, mas falar de algo que não é novidade nas nossas vidas, o que nós chamaremos aqui, nesse preâmbulo, de as misérias humanas. E nós vamos nos socorrer de Emmanuel em uma das suas obras, chamada Caminho da Luz, em que ele, um pequeno trecho, nos diz o seguinte: passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenares. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro da sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão, os ditadores conclamaram e conclamaram ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Aqui Emmanuel, nesse preâmbulo desse livro A Caminho da Luz, inicia falando daquilo que nós enfrentamos e vivemos hoje nesta realidade. Vivemos a realidade da hediondez humana, dos mais diversos crimes, dos equívocos, das decisões de muitos homens com o poder de escolha, decisão e mando, e que fazem mau uso da sua responsabilidade ou do seu livre-arbítrio para se locupletarem,
para se satisfazerem nos seus prazeres ou nos seus anseios pessoais. E isso diz respeito à inferioridade humana, às misérias humanas, aquilo que o espírito da nossa condição evolutiva, o espírito imperfeito, que na sua grande maioria ainda traz um tanto de maldade e muito pouco de bondade. É a inferioridade moral que diz o nível evolutivo em que estamos posicionados. As decisões equivocadas, as escolhas infelizes, e vivemos épocas terríveis para a humanidade. Épocas da guilhotina, da forca, e que hoje, lamentavelmente, nós fazemos mau uso da tecnologia para conduzir os nossos prazeres. E hoje a humanidade é chamada à responsabilidade de despertar para as questões que dizem respeito à espiritualidade. Não porque há algo de religioso nisso, mas para compreendermos que nós somos espíritos imortais. A imortalidade da alma grita dentro de nós e faz com que nós busquemos, despertemos para esta realidade. Jesus nos trouxe diversos ensinamentos, diversas lições, mas acima de tudo, diferente de todos os homens, de todos os legisladores humanos, de todos os líderes e governantes, ele não ordenou. Foi preparado a sua vinda, foi anunciada a sua vinda por todos aqueles que antecederam a sua chegada na Terra. Mas Jesus, quando no momento culminante, no momento decisivo, o que nós chamaremos mais adiante de planejamento divino, vem à Terra. E nós encontramos nesta mesma obra, O Caminho da Luz, uma outra passagem que diz muito para muitos de nós, que talvez tenham entendido que Jesus veio às cegas à Terra. Atrelados à figura, às referências materiais ou às referências humanas, o homem pensa que Jesus viveu o açoite, que viveu o espinho e a dor humana, e compreendemos que ele não veio derrogar a lei, mas que ele exemplificou a perseverança, a fé, o amor e a caridade. Jesus sabia que enfrentaria, entre aspas, as feras que enfrentou, que enfrentaria dor, açoite e pedradas. Sabia, veio sabendo. Mas, voltando à nossa primeira referência, pensamos, muitos irmãos confundiram por conta da interpretação dos evangelhos que Jesus e Deus tenham sido a mesma referência. E Jesus, em vários pontos dos seus ensinamentos, deixa claro que ele cumpre tudo aquilo que foi determinado pelo Pai Supremo. Que Jesus não foi criado perfeito, mas que passou por todos os estágios aos quais nós estamos passando, que estamos no início dessa trajetória. E é uma trajetória multimilenar. Levaremos milênios até chegarmos à condição desse Espírito. Mas esse Espírito recebe das mãos do Criador, das mãos do nosso Pai Supremo e Soberano, que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Jesus recebe das mãos do Criador a responsabilidade de conduzir os espíritos rebeldes que somos nós neste orbe. Então nós observamos que o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte em relação ao planejamento divino. A comunidade dos espíritos puros, ele chama assim. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cuja as mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do sistema planetário, para 2 vezes no concurso dos milênios conhecidos. Aqui Emmanuel deixa claro que Jesus faz parte desta pleiade de espíritos superiores ou angélicos responsáveis pelo sistema. Mas continuemos. A primeira, ele falando da primeira vez, verificou-se
quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e dos pródromos da vida na matéria em ignição, no planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então se deixa claro aqui que Jesus não esteve na Terra sem saber o que enfrentaria. Não veio sozinho, houve toda uma preparação e um planejamento desta pleiade de espíritos superiores e perfeitos ao qual Jesus faz parte, responsáveis pelo sistema, responsáveis pelos planetas, em que Jesus, aí conforme Emmanuel, é o governador espiritual do nosso planeta. E de uma forma muito carinhosa, muitas vezes nós colocamos que Jesus é o reitor desta universidade ou dessa escola, deste educandário chamado Terra. E nos acolhe, nos recebe nós, espíritos rebeldes, insistentes no erro. Nos acolhe com todo o seu amor, com todo o seu carinho, de braços abertos. Então, nesse segundo momento, nós fazemos alusão, fazemos referência à importância, à magnitude, à grandiosidade, à envergadura moral desse espírito que nós não compreendemos. Imaginemos de um modo figurado em que um sol imenso ao qual nós não conseguimos conceber a claridade, a intensidade da sua luz e da sua energia, que diretamente nós não conseguimos olhar, e que este sol torna-se pequeno, qual um vagalume, e desce ao charco da terra. Esse é Jesus, esse Espírito grandioso, superior e perfeito, que tem a responsabilidade, que poderia, e como enviou, ter enviado qualquer outro espírito preposto, de responsabilidade, de grande vulto, para trazer a sua mensagem de amor. E ele os enviou. Mas no momento oportuno, Jesus vem à Terra para exemplificar o amor. E a sua passagem é tão grandiosa e tão marcante que não há quem não conheça, não há quem não use a referência a Jesus, mesmo que equivocado. Esse nome marcou a história da humanidade. Tanto é que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo no contexto do calendário histórico da humanidade. E nós precisamos observar que neste planejamento divino nós encontramos vários pontos conforme as referências de Emmanuel, não somente nesta obra, mas em muitas outras. Tamanha a responsabilidade do trabalho de Jesus. Ele nos deixa claro que nas suas passagens nos diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. E é fato. Pode que esse ou aquele companheiro seja encarnado ou desencarnado. Não aceite, não acredite, não concorde, pois somos livres, temos esse direito. Mas nem por isso Jesus nos virou as costas. Acredita-se que materialmente Jesus em breve voltará. E nós, com a interpretação de tudo aquilo que desenvolvemos, aprendemos, estudamos em doutrina espírita, nós compreendemos que Jesus não irá voltar materialmente falando, porque Ele não nos abandonou. Das esferas mais altas, de onde esse Espírito magnânimo, juntamente com toda esta pleiade de espíritos benfeitores e muitos outros, das mais diversas categorias, os seus assessores e representantes, olham pela humanidade, nos acolhem, nos abraçam, nos acarinham, porque esta é uma escola. E quando nós falamos em nome da doutrina espírita, nós compreendemos que na condição de enfermos estamos aqui em tratamento, em reeducação, buscando trabalhar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, vencer as nossas dificuldades. Quando nós chegamos no momento da passagem de Jesus dentre nós na condição material, nós vamos descobrir, estudando, reflexionando as mensagens, as passagens trazidas por todos os seus apóstolos, discípulos, por todos os seus representantes,
multiplicadores das suas mensagens e dos seus exemplos, vamos descobrir que Jesus é todo amor e toda bondade. Que quando Ele nos diz que eu e o Pai somos um, Ele não está se referindo de que Ele é Deus, o Pai Supremo, Criador de tudo e de todos, mas que Ele faz exatamente a vontade do Pai, fiel à sua vontade, e que nos acolhe de uma maneira amorosa, doce, que nós ainda não compreendemos. Nós apequenamos a grandiosidade desse Espírito porque as nossas referências são materiais, são humanas, e imaginamos tanto Deus, a divindade suprema, quanto Jesus, o nosso irmão maior, uma referência morfológica humana, com sentimentos humanos, mesquinhos, vingativos, porque essas são as nossas referências. Mas compreendamos que Jesus está para todos nós, para todas as religiões, para todas as crenças, para todos os segmentos e para todos os entendimentos. Busca-se compreender se Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro. O que isso importa nas nossas vidas? O que isso constrói nas nossas vidas? Sabe-se pelo contexto histórico, alguns pesquisadores, historiadores nos trazem, e uma referência aceitável, uma pesquisa que nós precisamos levar em consideração, de que dezembro era o início do inverno rigoroso, na época de Jesus. E por conta da maneira como Jesus nasceu, dentre animais, em um estábulo, certamente morreriam de frio, tanto Jesus, sua mãe, sua família, quanto os animais que ali estavam. Então sabemos, ou se traz, que talvez Jesus tenha nascido entre março e outubro, mas isso realmente não importa. Há quem traga a importância de que Jesus talvez tenha tido família, no sentido marital, isso não importa. O que nos importa é o seu ensinamento, a sua lição e a nossa aplicação, porque temos muitas dificuldades. E quando nós buscamos compreender conforme o Evangelho de Jesus, conforme o seu Evangelho, particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus não veio destruir a lei, a nossa referência é essa, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus falou por parábolas, como quem fala de uma maneira lúdica a crianças, a imaturos, trouxe com pequenas histórias referências que dizem respeito à nossa condição de compreensão. É um momento em que precisamos despertar para as realidades da alma. Nós somos mais que a matéria. Nós somos espíritos imortais animando um corpo perecível temporário, vivendo uma vida transitória, em que a matéria é importante, mas não é essencial. Temos dificuldades? Muitas. Como religiosos, como espíritas, como representantes, líderes, governantes, à frente de famílias ou comunidades, nós precisamos compreender que nós temos que ser solidários, fraternos, amigos, verdadeiramente humanos. Não nos cabe julgamentos, pois Jesus nos deixa claro: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados ou sem erros. Se estamos no planeta na condição de encarnados ou até mesmo desencarnados, nas proximidades, é porque aqui precisamos estar e permaneceremos por algum tempo, por conta da nossa necessidade de evolução e progresso. Mas precisamos compreender que tem que haver o nosso empenho. Nós, espíritas, particularmente falando, somos alguns daqueles representando a divindade ou falando em nome de Jesus, como este é um momento tão importante a todos nós. Somos aqueles enfermos em que já conseguimos levantar do leito e nos colocamos à disposição dos prepostos de Jesus, da espiritualidade amiga, que seriam, nesta forma lúdica de entender, os verdadeiros enfermeiros, e nós, os enfermos, buscando auxiliar os nossos irmãos acamados ainda bem doentes.
precisamos galgar condições melhores na condição moral. No sentido moral, no sentido evolutivo. Compreender e respeitar as nossas dificuldades, mas colocar em prática o que é importante a todos nós. A evolução, o progresso, a aplicação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Se Jesus é esse sol imenso que esteve dentre nós e que tornou-se um pequeno vagalume, e esta pequena luz clareou o mundo inteiro, imaginemos o tamanho e a grandiosidade desse Espírito, que realmente é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho porque o seu exemplo é o roteiro seguro para aquilo que nós compreendemos ou ainda não aceitamos que seja felicidade, que é a vida do Espírito, a vida da alma, a vida do ser imortal. É o caminho para a verdade da alma, para Deus, que é a verdade suprema da vida, de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus, sim, é o caminho, a verdade e a vida. Nós chegaremos na condição de espíritos perfeitos, certamente, relativamente perfeitos. Isso ainda demanda tempo e muito esforço, mas não percamos a fé, porque Jesus é a porta pela qual nós chegaremos a esta condição. E se Jesus é a porta desta dita felicidade que nós ainda não aceitamos, muitos de nós, o Espiritismo certamente, complementando os ensinamentos das informações, o Espiritismo é a chave. Através da codificação trazida por Kardec, todas as lições e ensinamentos que complementam, que trazem, que revivem o que o Evangelho nos trouxe, hoje melhor compreendido através da doutrina espírita, certamente. Jesus é a porta. E o Espiritismo, Kardec, a chave. Porque certamente essas informações se complementam. Mas acima de tudo, a mão para a abertura desta porta, para a boa condução desta chave, é nossa. E esta mão é a vontade. É a vontade de seguir em frente. Não percamos a esperança. Pensemos no momento de pandemia, tomando a referência atual. Pensemos que para mudarmos este contexto nas nossas vidas, nós precisamos ter atitudes no bem. Precisamos ter mudança de comportamento, de atitude. Não basta que sejam criadas vacinas para que fisicamente estejamos curados. Precisamos da cura moral. E enquanto nós não nos reeducarmos, continuaremos sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões. Os nossos tutelados, as nossas crianças, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, independente da idade ou condição que estejam. Estas são as oportunidades que recebemos. A oportunidade que recebemos de redenção, de mudança, de transformação. Quando no planejamento das nossas encarnações nós pedimos o amparo da espiritualidade, muitas vezes em lágrimas, de joelhos, implorando, eu gostaria de fazer diferente, compreendi que cometi muitos erros. Nós pedimos a oportunidade de passarmos por tudo que estamos passando, porque compreendemos que a Terra, ou compreendemos que a Terra é uma educandária, e que Jesus é sim o grande reitor dessa escola, e que os benfeitores aqui estão para nos auxiliar, para nos conduzir, mas não para fazer por nós. Então eles irão nos direcionar, irão nos conduzir, nos ensinar, nos mostrar, mas não farão por nós. A esperança nos é dada, mas acima de tudo a vontade, a aplicação, ela é nossa. Tem que haver o nosso empenho, que nós consigamos educar e bem conduzir as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa guarda. Apresentemos o Evangelho de Jesus a todos esses que fazem parte das nossas vidas. Sejamos exemplo, sejamos multiplicadores e não tenhamos vergonha, não nos sintamos acabrunhados por termos cometido alguns erros, termos tido escolhas infelizes, mas nos sintamos encorajados de sabermos que somos responsáveis pelos nossos atos, mas que acima de tudo, Jesus está no leme e sempre irá nos conduzir, sempre irá nos pegar pela mão e nos ajudar a seguir em frente,
apresentemos o Evangelho de Jesus. Que nos momentos em que nos organizamos, no final de ano, chega as festas natalinas, se criam esperanças e a lei de progresso faz com que nós queiramos sair da condição de estacionários. Porque muitos ficam estagnados. Acabam escolhendo viver os seus anseios mundanos, materiais, e estacionam. Esquecem do planejamento, e é natural. Esquecem das escolhas, esquecem dos acordos. E aí chega um momento que a lei de progresso, compulsoriamente, nos impõe a caminhar. Exige com que nós caminhemos, sigamos em frente. Pois o homem pode, de certa forma, atrapalhar o progresso, não impedi-lo. Porque o progresso é lei natural. E a lei de destruição faz com que as coisas se desfaçam para se reconstruir. E todos nós estamos inseridos nesse contexto. Precisamos acordar para isso. Precisamos compreender que tudo aquilo que de ruim colhemos diz respeito ao plantio das nossas escolhas. O momento é grave e exige a nossa disciplina, a nossa reeducação. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós nos organizamos no plano espiritual para aqui, melhor aplicar nas nossas vidas. Apresentemos o Evangelho de Jesus àqueles que vivem conosco. Apliquemos nas nossas vidas Evangelho no lar, momentos de prece em família. As festas natalinas nos exigem, na condição comercial, na condição humana, troca de presentes, momento de festa, muitas vezes alguns de nós se perdem. E como falam alguns, e o aniversariante? Vamos tomar por referência então que 25 de dezembro seja o aniversário de Jesus. Uma referência. E nós não temos a pretensão de mudar isso. Mas que essa referência, que esta lembrança seja Jesus. Façam as suas festas, comemorem, confraternizemos uns com os outros. Mas que o momento seja realmente de confraternização. Que a troca de presentes seja a troca de energia amorosa. Seja a troca de preces, a prece em favor do necessitado, a prece de agradecimento, de gratidão ao Pai, por nos conceder que Jesus esteja conosco. O momento nos exige que despertemos para as realidades da alma. Então, que nos sintamos amparados e acolhidos por Jesus, pois Ele é a nossa melhor companhia, nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza. Nós nos lembramos tanto nessas épocas das festas natalinas, se criam vários projetos. Chega o mês de dezembro, as pessoas ficam ansiosas. O presente é o momento da troca de presentes, da troca de abraço, das visitas que ter alguns cuidados. Mas nós esquecemos de tanta coisa. Muitos irmãos continuam passando fome. Muitos irmãos não têm nada para dar para os seus filhos, sequer trabalho. As misérias humanas continuam. É importante que esqueçamos, mas nós não podemos esquecer dos nossos irmãos. As festas natalinas, as festas de final de ano, as expectativas de mudança, de melhora, elas fazem parte do nosso desejo íntimo de mudança, de progredir. Mas nós precisamos compreender que as misérias humanas continuam, as dores continuam, e a dor não tira férias, ela segue batendo a nossa porta e nos sinalizando como a febre sinaliza uma inflamação, uma infecção no corpo. A dor sinaliza a nossa necessidade de transformação, a nossa necessidade de mudança, pois que, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, não se levam ao hospital, e a Terra é um hospital também, aqueles que não sejam enfermos. Então não existem injustiças na lei divina, não existem equívocos, Deus não erra de endereço. Confiemos no Cristo, que é o nosso irmão maior, o nosso grande amigo, e que a nossa proposta seja levar o seu Evangelho na nossa vida, na nossa vivência, mesmo que seja uma única palavra de conforto a irmãos necessitados. Muita paz a todos nós, tenhamos mais do que planejamentos e expectativas de mudança, de melhora, de felicidade, planejamentos, tenhamos a aplicação, tenhamos a transformação, que o bem seja a nossa lembrança,
e que Jesus seja sempre o nosso melhor amigo, porque Ele é a porta. Kardec traz a chave, mas somente nós poderemos abrir essa porta. Jesus é conosco sempre. Muita paz. Sendo assim, queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez tivemos a sublime dádiva, a permissão divina, para estarmos, mesmo distante fisicamente, a par dessa doutrina de luz. E refletindo, dentro dessa doutrina, sobre este irmão tão querido que é Jesus. Agradecemos a todos pelos momentos que estiveram aqui, junto conosco, através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade, e puderam, assim como nós, ter contato com este trabalho tão lindo que nos foi trazido. Convidamos a todos, agora neste momento, para que possamos, mais uma vez em prece, agradecermos a Deus. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de, mais uma vez, mesmo ainda distante fisicamente, termos tido contato com essa doutrina e com tudo que a luz dessa doutrina nos traz esperança, nos renova a fé, nos fortalece o amor. Nessa noite tão especial, em que falamos de Cristo, que possamos lembrar que todas as noites são especiais a partir de agora, e que todas as noites e todos os dias merecem que falemos, que venhamos a lembrar, que venhamos a praticar o que Cristo, esse Cristo Jesus, nos trouxe há tanto tempo. Que esse irmão, nosso modelo maior, governador espiritual do planeta Terra, possa estar sempre sendo nosso guia, nossa bússola, nosso amparo, e que, auxiliados pelos bons espíritos, contando com tua misericórdia, possamos assim caminhar de forma mais firme, cheios de fé, de esperança e de amor para nós e para os outros sobre esta terra. Que assim seja. Queridos irmãos, até uma próxima oportunidade, e fica aqui o nosso muito obrigado em nome da Casa Espírita Fraternidade por terem nos acompanhado em mais esses momentos, que possamos estarmos fortalecendo nossa fé, nossa esperança de que tudo vai passar e que dentro em breve, fisicamente, estaremos mais próximos, com certeza, da nossa Casa Espírita e banhados pelos conhecimentos, pelas reflexões da nossa doutrina de luz. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.